Ye o mae maramo Tapepu kurewe o Oni muintirewe o Ye o mae maramo Num lugar. Uma rede de conexão de narrativas indígenas. O meu primeiro chamado, assim, talvez, né, para olhar. Na verdade, a gente às vezes não consegue fugir disso, porque desde criança todo mundo pergunta, né? Então, desde criança você é racializado de alguma maneira, como a índiazinha e tal. Quase toda semana alguém me pergunta, né, você é indígena? Às vezes as pessoas ficam olhando assim, nossa, você tem uns traços? Aí ficam olhando assim como se tentasse descobrir, nossa, você tem alguma coisa indígena, assim? Então, externamente já tem essa pressão, assim, pelo menos essa foi a minha vivência, né? Então, essa foi a minha vivência, sempre teve essa pressão desde pequena, de alguma maneira, né, e tal. Esse olhar, né, externo sobre mim. Mas que não era o determinante para eu tomar uma postura necessariamente de ir atrás disso, apesar de eu escutar as histórias desde pequena, né? Que minha avó contava e tudo, né? Enfim. E o contexto da minha família, etc e tal, né? Mas, à medida que eu fui crescendo, né, a espiritualidade sempre foi uma coisa muito importante assim, na minha vida, né? Até hoje continua sendo e vai sempre ser assim, eu acho, né? E eu sentia muito essa conexão com a minha ancestralidade indígena por uma voz interior, uma questão da minha espiritualidade mesmo, assim. Algo estava vivo, eu escutava, mas eu não sabia muito bem o que fazer com isso, né? Então a minha busca espiritual, a minha busca religiosa era uma busca também para eu não estar só nesse sentimento, né? De entender que eu fazia parte de algo que eu não conhecia tão bem a história, né? E que espiritualmente ainda estava ali muito conectado, né? Então eu fui 12 anos umbandista. Participei e tal, assim, estive bem dedicada, assim, à religião. E era inicialmente uma busca realmente por território, né? Por pertencimento, né? Através da fé e tudo, né? E não, na Umbanda, os indígenas são chamados de caboclos, né? Hoje sempre a gente também sempre reflete, assim, essa reconstrução da identidade do indígena enquanto caboclo é uma coisa que também incomoda em alguma instância, né? Porque o caboclo é um indígena sem direitos, né? Então, como é que eu ia cultuar uma identidade forjada, uma identidade colonial para algo que é tão ancestral, que é tão sagrado também, né? Enfim, né? Essa mistura, assim, dos nomes também gera algo que chamava a minha atenção, né? Mas que se chamar como caboclo, às vezes, é uma saída também para se entender também, né? Diante de tanto apagamento, ter o nome caboclo, às vezes, é um alívio também. Poder dizer que eu sou um caboclo do sertão, que eu sou uma cabocla do Nordeste, já às vezes é um alívio também de pertencimento diante de toda esse apagamento, né? Que em certa instância eu acho que envolve também uma romantização do que é ser indígena, né? Existe uma romantização, uma essencialização muito grande que não é realidade. Eu já estive em muitas comunidades, em muitas aldeias, e isso é um conto colonial assim absurdo, né? Essa essencialização, essa romantização, esse purismo assim que as pessoas colocam assim em cima do indígena assim não condiz assim com os fatos de verdade, assim, né? Uma coisa que eu acho assim muito preocupante em termos de, sei lá, de narrativa, é você pensar que essa é uma identidade que ela tem que, para ela existir, ela tem que ser pura, tá ligado? E essa coisa da raça pura é uma manobra política assim muito pesada, usada por vários povos ao longo da história para dominar outros povos, né? Então, além de ter essas identidades forjadas, né, como a identidade do caboclo, né, que é uma identidade que não tem direitos e não tem direito à terra, sobretudo, né, porque ele já é mestiço, por mais que ele viva as suas tradições, que ele viva numa comunidade rural, né, como é o caso de muitas famílias, de muitas pessoas do Nordeste, né. Mas, enfim, eu acho sempre muito preocupante essa essencialização, essa romantização do que é o índio, do que é o indígena, né, em 2021, né? E esse purismo é um discurso fascista, né?
Exigir uma raça pura para em qualquer contexto é uma coisa que não faz sentido em 2021, considerando tudo que aconteceu e que acontece todos os dias, né? Então, exigir essa coisa essencialista do índio puro, esse índio romântico, né? Que, inclusive, em termos, até a gente usar o termo romântico, né? Falar de romantismo, né? Existe todo um investimento, né? Nas artes, né? Há muito tempo, né? E o romantismo, até trazendo o exemplo do próprio José de Alencar, né? Assim como o romantismo ele foi bancado, né, pela estrutura imperial, né, por assim dizer, né, com uma forte vertente nacionalista. Então, essa construção da subjetividade do brasileiro, que é uma coisa que se tenta há muito tempo, né, com o romantismo, né, que José de Alencar, por exemplo, escreveu Guarani, escreveu Iracema, né, então trouxe para o imaginário popular, para o imaginário coletivo, essa romantização do que era ser o indígena, que gera desdobramentos até hoje, né? Tipo, José de Alencar, ele escreve mais ou menos num contexto onde era legalizado o sequestro e o estupro de mulheres indígenas, né? Aí ele escreve um livro romantizando a relação de uma mulher indígena com um homem europeu, né? Enfim, e tudo que se constrói a partir disso, né, de reforçar esse índio romântico, né, que isso é uma coisa que até hoje isso é super problemático, né, porque a realidade das comunidades é outra, né, a mestiçagem não é algo que tira a pessoa da sua cultura também, né, não é muito bem por aí, né. E, assim, existe as pessoas que são mestiças por questões de violência e tem outras pessoas que são mestiças e que não é por uma questão de violência também, né? São porque o indígena é a única pessoa que não pode se relacionar com povos de outras etnias, né? Todo mundo pode se relacionar com, né, e conhecer e se envolver com pessoas de diferentes etnias, de diferentes povos, mas o indígena, para ser indígena, só pode se relacionar se for com o indígena para virar um outro índio puro, porque senão vai deixar de ser uma raça pura. E esse argumento da raça pura é um argumento que tem, tá? O interesse é pela terra, né? Quanto menos puro, menos direito à terra, né? E aí, enfim. Para mim é uma coisa muito da família e da história, né? E aí quando eu entendo ou penso a minha família e a minha história, tipo, isso só diz respeito a mim e a minha família, né? Acho que não é necessariamente uma outra pessoa que vai, tipo, validar a minha história, porque não faz sentido, né? Eu acho que a minha história, a história da minha família, só quem pode falar somos nós, né? E eu acho que essa deveria ser uma autoridade das famílias, né? Antes de tudo, né? Porque antes de você pertencer a uma grande nação, a um grande povo, você pertence a uma família, né? Enfim, e o meu processo, né, de reabraçar as minhas origens é um processo, para mim, tipo, que foi essencial na minha reconexão com a minha família, na ressignificação de muitas dores, na cura de muitas questões, sabe? Porque quando eu volto para casa também, sabe? Eu volto a entender, inclusive, meus pais também como pessoas que não têm um lugar, né? E meus pais se entendem como indígenas também, né? Então, se a minha família, né, ela se entende a partir daí, eu faço parte dessa família também, né? Mas o meu processo, né, de voltar, né, também é um processo de voltar o meu olhar também para o não lugar dos meus pais, né? E aí, quando eu vejo meus pais também no não lugar, tipo, a gente gera uma ponte também de entender, né? Tipo, por que, sei lá. E assim, hoje eu entendo, assim, o contexto que meus pais nasceram, assim, também, né? E viveram, que já é bem diferente do meu contexto, que nasci na cidade, né? Não é garantia nenhuma que eles iam ser acolhidos pela cidade como pessoas, pessoas maravilhosas, né? Bem-vindos para a cidade, né? Vocês que estão chegando aqui, né? Não é muito bem por aí, né? E esse conflito de tentar me entender
também é um conflito de tentar entender da onde eu venho, né? Da minha família, como é que essa família, com todas essas questões, me construiu para ser quem eu sou, né? E tem sido um processo maravilhoso, assim, voltar para casa. Tipo, reentender, olhar para os meus pais, assim, com outros olhos também. E eu busquei durante muito tempo na religião, em outras experiências, assim, eu acho que é a voz de um índio sábio para me guiar. E eu acho que durante muito tempo eu não tinha olhos para perceber que eu tinha um índio sábio dentro de casa, que era meu pai, que é uma biblioteca viva, que saca muita coisa. E dar uma volta na mata com o meu pai, tudo que eu aprendo, caraca, meu pai sabe tudo que tá ali dentro daquela mata, sabe? E quantas coisas eu aprendo e quantas coisas eu busquei, tipo, em outras referências, sei lá, espirituais ou referências de liderança, sabe? E aí a gente vai, sei lá, se desconectando realmente das minhas origens, né? Minhas origens primeiras é o meu pai, minha mãe, meus avós, é a minha família, né? Tô falando da minha ancestralidade, tô falando da minha família, não tô falando de uma história outra, né? Eu tô falando da minha própria família, da minha própria história, né? E é muito massa, mesmo agora, né? Depois de mais maduro, de fazer esse percurso, de tentar me entender, de estar meio perdida, assim, né? De quem eu sou, da onde eu venho, né? Poder beber na fonte, curtir meu papi, curtir tudo que meu pai tem para me ensinar e ouvir a sabedoria desse índio velho, que é o meu pai. Tem sido assim, o maior ganho de todo esse processo que eu tô fazendo é me pertencer à minha família, que é a minha primeira base, né? E entender, tipo, quantas coisas da cosmovisão originária ainda estão vivas, assim, na minha família, sabe? E o quanto eu tava fechada para ouvir tudo isso. E para entender também, né? O não lugar deles também. Porque aí a minha relação com eles também muda, né? Eu me aproximo também empaticamente também, né? De entender essas questões e curtir, né? Fazendo um adendo, né? Como as minhas amigas negras, né? Elas tinham toda uma reflexão em relação a essa coisa de raça, uma coisa que eu não entendia, assim, não entendia muito bem, né? O que significava, né? Elas foram muito importantes no meu processo de me acolher e me ajudar a buscar caminhos, assim. Eu fui muito acolhida por minhas amigas negras, né? Não pelo movimento negro, porque eu nunca, né? Enfim, nunca me coloquei nesse lugar e nunca fui vista, enfim, nunca fez parte, né? Mas elas me reconheciam de alguma maneira, né, racialmente, e foi um acolhimento muito importante para me dar, sabe, alguns empurrõezinhos, assim. Mas quando eu me provoquei para buscar a minha retomada, foi uma coisa que aconteceu muito pelas entidades mesmo, assim, sabe? Foram seres e tal que vinham na Umbanda, os caboclos, vinham e me cutucavam muito, sabe? E eu ainda tive muita resistência, porque eu queria viver, eu não sei se eu queria viver isso sempre, né? Se eu vivesse isso, só saber que existia essa conexão e que esse vínculo nunca se desfez, apesar de toda a colonização. Só que os próprios seres, as próprias entidades vinham e falavam sobre isso, né? E aí isso foi ficando cada vez mais forte. Eles foram falando devagarzinho para não me assustar, né? Mas falaram durante muito tempo. Falaram durante muitos anos, né? E chegou num momento que não tinha mais como eu não olhar para isso, assim, né? Então foi uma provocação que veio a partir do próprio caminho que eu busquei, né? Com a espiritualidade, sobretudo, assim, né? Acho que foi minha primeira provocação maior de que eu tinha que olhar para isso mais de frente e entender que não era à toa, né? Que isso fazia parte da minha vida, que isso me atravessava todos os dias nas minhas vivências, que isso atravessava a minha espiritualidade, que isso atravessava a minha forma de construir meu pensamento e a minha forma de viver no mundo, que atravessava a minha relação com a minha família, né? Então, eram muitos atravessamentos e foram as entidades, né? Os seres, os caboclos, que incorporavam, né? E que vinham e praticamente mandavam eu retomar, assim. Ele não usava essa palavra, né? Mas porque tudo que eu pude fazer para fugir, né? A gente vai fugindo porque é um caminho
que não é fácil não, né? É um caminho de muita dor, muito apagamento, muita... Sei lá, às vezes parece até um delírio, né? Nossa, mas por que que eu vou precisar disso? Por que que eu tenho que ir atrás disso? Por que que isso, né? Não, só posso seguir minha vida em frente, né? Como uma pessoa mestiça, parda, que nasceu na cidade, sabe? Sem ter que buscar esse compromisso, esse sentimento. Mas, para mim, e para muitos parentes, é um chamado espiritual, é uma coisa muito forte que grita dentro da gente. E a gente vai, muitas vezes, tentar fugir disso durante muito tempo. Enquanto conseguir fugir massa, tudo vai dar certo também. Mas, às vezes, grita dentro da gente e não tem como não ouvir, né? E quanto menos eu neguei, quanto mais eu me coloquei para escutar essa voz desse chamamento, né, ancestral e espiritual, mais forte ficou, assim, né? E mais perto me sinto, assim, dos meus avós também, que já faleceram, né? Que são minhas primeiras referências também, assim, né? Nesse caminho. Eu acho que a minha grande referência é a minha avó, né? Porque a minha avó, enfim, né? A minha família tem várias histórias, mas uma das histórias que eu acho que me provoca para retomar é a história da minha avó, porque minha avó já era uma pessoa mestiça, que nasceu, que era neta daquela indígena raptada, né? Minha avó é a neta da velha história que muitas pessoas têm, que foi a Índia pega no laço, né? E aí a minha avó fugiu da família dela mestiça para casar com o meu avô, que ela nem conhecia, que vivia numa comunidade tradicional de origem tabajara, né? E ela fugiu de casa, tinha 17 anos, uma coisa assim, fugiu para casar com um cara que ela nem conhecia, no feeling, assim, de alguma coisa que tava movendo ela por dentro, né? E parece que foi o caixeiro viajante, que falou, olha, tem um rapaz muito bom precisando de uma companheira. E ela, foi fugida de casa, da família dela mestiça, numa cidade já, uma família já se organizando num caminho bem de desdobramento colonial, né? Até porque a Índia pega no laço, ela é introduzida numa família branca, né? E, enfim, não existe uma negociação cultural ali, né? É uma imposição mesmo, né? E a minha avó recebeu o mesmo nome, né? Dessa indígena que foi raptada, né? Que é Úrsula, né? E aí a minha avó casou com meu avô, foi viver numa comunidade autossuficiente no sertão do Piauí, de origem indígena, numa comunidade vazanteira, né? E lá ela retomou vários saberes ancestrais, mesmo sem ter nascido na comunidade. Ela se tornou uma referência, uma liderança feminina na comunidade, né? Como curandeira, parteira, né? E tudo vivido muito assim, no feeling, né? Eu acho que essa referência que a minha avó, essa retomada que ela fez daquele jeito, naquele momento, pra mim é a minha maior referência do que eu tô também, assim, sendo provocada a também não me acomodar com um lugar que eu não sinto que é o lugar do meu espírito, né? E de estar mais perto realmente da onde eu me sinto mais saudável, né? Espiritualmente, internamente e tal, né? O meu pai também, de alguma maneira, dentro do contexto dele, ele também retomou, né? Ele foi para a cidade já, sei lá, com uns 20 anos. Meu pai também, né, nasceu em comunidade tradicional. Meu pai trabalhou em canavial, né, no litoral. Até hoje tem canavial, vários canaviais no litoral do Ceará, não só do Ceará, do Nordeste inteiro. É uma questão muito problemática até hoje, a cana-de-açúcar. Isso não ficou no passado, né? Então, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, todos trabalharam em canavial, né? E aí o meu pai, enfim, conseguiu estudar, foi para a cidade, mas ele foi para a cidade juntar dinheiro para comprar uma terra para ele, né? E para ele poder voltar para a terra, meu pai se considera agricultor até hoje, apesar dele não viver de agricultura, né? Então, sem ser algo que ele precisasse publicar ou tá, se afirmando, mas era algo do coração, do espírito dele. Ele queria voltar a plantar e ter terra para plantar, porque muitos não plantavam mais porque as terras foram roubadas para que outras pessoas plantassem. Às vezes você só podia plantar se fosse arrendado, né? Não tinha mais esse direito à subsistência também, que muitos povos foram perdendo e vão perdendo cada vez mais, né? A essa soberania alimentar, que é uma coisa muito importante, né? E que está se perdendo.
E é uma coisa, no meu ponto de vista, urgente, né? Para se retomar, né? A soberania alimentar das comunidades tradicionais, né? Enfim, minhas primeiras referências, eu acho, são essas referências de casa. São essas histórias que eu ouvi dentro de casa, né? Aí, enfim, depois eu fui conhecendo pessoas outras que também tinham histórias parecidas, né? Aí eu fui ouvindo e conhecendo a história de outras pessoas que tinham nascido na cidade, mas que a família vinha de comunidade rural, né? E de se entender, porque no final das contas a cidade nos acolhe, mas acolhe até aqui, né? Tem um limite para esse acolhimento, né? E essa parte que não é acolhida faz falta. E a gente vai buscar se preencher, porque a gente quer ser pleno, né? A gente é abundante, a gente é próspero, né? E, enfim, a gente não quer estar num lugar onde a gente não se sente pleno, né? A cidade, eu nasci na cidade, né? Então a cidade me ensinou um caminho que não tinha nada a ver com o caminho da minha família. Tipo assim, pra você ser uma pessoa feliz, né? Cria-se uma série de valores que você tem que perseguir, né? E entre eles, um deles é, tipo, até o nome de família é uma questão, Sim. né? Qual é a origem da sua família? Se você tem uma origem europeia, isso é super valorizado, né? Os nomes de família, enfim, o que seu avô fazia, sabe? E, tipo, meu avô era agricultor, eu tinha maior vergonha de falar isso, assim, sabe? Porque dentro do que a cidade me apresentava, aquilo era uma coisa a se ter vergonha, não era uma coisa pra se falar, porque as pessoas vão te humilhar, souber que tu tem uma origem humilde, pobre, tá ligado? Pobre entre aspas, né? Porque na concepção da minha mãe, né, que viveu esse contexto, ela disse, eu nunca fui tão rica na minha vida, a gente vivia, era autossuficiente, não faltava nada. Então a gente comia girimum, tá ligado? Abóbora, né? Sempre tinha muita coisa, arroz, feijão, meu avô plantava tudo e a comunidade se articulava, nunca faltava nada pra ninguém, sabe? Então, pobre pra quem também, né? O que é pobreza, né? O que é riqueza, o que é pobreza. Tá tudo invertido, né? Sim, na real. Com certeza. E era aquilo que eu tava falando pra vocês, né? Também essa inversão do... Essa inversão e subversão do nome étnico, né? Essa subversão do pertencimento étnico com essa atmosfera do nome de família tradicional português, espanhol, italiano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Você se declarar Tabajara, enfim, Caiapó, não é você dizer que você é da família Cavalcante. Sabe? Não é você dizer que você é da família Mendiçada, né? De turismo. Não de é. essência, né? Pois é. Acho que o capitalismo adora fazer isso, né? Pegar uma coisa e transformar em algo com a cara dele. A mesma coisa que os jesuítas fizeram, né? De pegar a cosmovisão originária, espiritual, mudar os nomes e daqui a pouco já vai engabelando e pegando tudo pro lado do colonizador, né? E tem que ter muito cuidado para não subverter também esse pertencimento para virar uma carteirada colonial com o nome indígena no meio, assim, sabe? Eu acho que não é bem por aí, a gente tem que estar muito atento. Tá trabalhando na rua, né, com essa temática, né? Primeiro que foi assim, o que realmente me ancorou, de eu me sentir realizada de intervir na rua, foi quando eu consegui me concentrar para trazer essas questões, né, de território e de pertencimento, né, para o meu trabalho, né? E foi muito interessante como isso foi, assim, como eu me senti acolhida pela cena, né, de arte urbana na minha cidade, né? Eu me senti muito acolhida e senti também que foi massa, de alguma maneira, que a cena pudesse também estar refletindo sobre esse assunto, independente de qual contexto que a pessoa vem, né? O Ceará é um estado que tem 17 etnias, né? E às vezes a gente acha que nem existe indígena no Nordeste, né? No Ceará tem 17 etnias. E diferentes contextos que estão acontecendo o tempo inteiro, né? E no Ceará, as pessoas se entendem próxima do que seria o índio, né? Tinha até uma frase que antigamente se dizia, no Ceará todo mundo é índio, né?
Só que sem refletir muito bem sobre isso, né? E sem entender muito bem como foi que a gente se deu, como foi que a gente se construiu, né? Enquanto povo, assim, cearense, né? Com todas essas feridas coloniais e com tantos povos indígenas num território, num estado que é grande, mas assim, também não é tão grande, né? Um dos 9 estados do Nordeste, né? Enfim, é o que eu conheço mais, assim, a narrativa e tenho mais essa proximidade, né? E com uma emergência de luta popular e luta camponesa, né, muito forte, né, junto com esse movimento de pertencer à terra, com uma questão do nativo, né, que não é uma questão encerrada de jeito nenhum, né, porque as pessoas no sertão, elas se entendem muito como caboclo, né, e as pessoas do litoral muitas vezes se entendem muito como nativo, né, que eu não sei se aqui no Sudeste fala caiçara, né, quem é nativo. E lá a gente usa o termo nativo mesmo, né? Até quem é do sertão às vezes também se coloca como nativo. E não necessariamente se entender como nativo é se entender como indígena, né? Até porque se entender como indígena é uma construção também criada pelo Estado, né? Onde você tem que usar uma determinação criada pelo Estado para você entender quem você é nessa estrutura que nem foi criada pela gente também, né? Que o Estado é uma coisa outra, né? Que cria essas demandas, inclusive em relação à nossa identidade, nosso pertencimento, quem nós somos, né? E o Nordeste sempre teve, apesar dos trancos e barrancos, né? Dessa colonização que começa pelo Nordeste, né? Seus movimentos populares, seus levantes populares, a sua luta camponesa, as suas lutas anti-estatais, suas lutas anárquicas, né? Que inclusive são consideradas por algumas pessoas como bandidagem também, né? E aí eu nem vou me estender nisso, mas refletir sobre o crime é algo muito importante na minha perspectiva, pensando em termos coloniais, né? Porque a construção do que é crime, ela foi construída pelo Estado, né? E os primeiros criminosos são pretos e indígenas que não obedecem à coroa, né? E aí nasce o cárcere, nascem as leis baseadas para apoiar esse Estado, né? Então, sei lá, pensar num movimento como o cangaço, que é tido como um movimento de bandidagem, é um movimento antiestatal, né? É um movimento anárquico, né? Que não compactua com as regras do Estado, assim como vários outros movimentos populares, né? E no Nordeste é uma referência muito importante para a gente, várias pessoas, né? Tem documentos, inclusive, né? Tem livros que falam, né, que das etnias de muitas pessoas que estavam no cangaço, né? Eram pessoas de origem indígena, né? E até a forma do cangaço matar é a nossa forma ancestral de matar também, né? Que, tipo, nós também temos a nossa forma de fazer guerra, né? Nós também temos a nossa forma de matar também, né? E eu não entendo por que a nossa forma de matar é selvagem, é mais brutal. Qual é a diferença de cortar uma cabeça e de atirar em alguém? Cortar a cabeça, às vezes, tem muito mais significado subjetivo do que matar alguém com a bala, né? A morte, ela também é um ritual, a guerra também é um ritual, né? De alteridade, de fortalecimento do povo, né? Que eu acho que essa reflexão dos nossos lugares, né? E dessas identidades criadas, né? E esse direito a se autodeclarar, porque se você se entende como nativo, como vários povos, várias comunidades se entendem como nativos, né? Você só vai ter direito ao seu próprio território enquanto nativo se você corresponder a uma necessidade do Estado em relação a nomenclaturas, em relação ao que isso significa, né? E aí a FUNAI chega numa comunidade tradicional no Nordeste e vai mandar botar o cocá na cabeça para ser índio, vai mandar escolher um cacique, vai criar, às vezes, uma estrutura comunitária que não é a forma como aquela comunidade se organiza, mas como o Estado define o que é indígena, né? E o Estado que define essas identidades, essas leis, esses direitos, né? Então, ele vai também criando essa forma como a própria comunidade tem que se articular para ter acesso aos seus próprios direitos, né? Originários, né? E aí eu acho que uma das coisas, assim, mais preocupantes, no meu ponto de vista, sempre é o Estado e a gente ter a visão, enfim, né? Eu não considero o Estado soberano, né? Apesar de ter um presidente que reforça isso, assim, o tempo inteiro. No Estado chegou muito depois, tem muitas outras coisas que vieram antes e muitas organizações que tentam perdurar,
e se manter, apesar do Estado, né? Porque... E é isso, quase toda organização que é antiestatal, ela é quase uma organização criminosa, né? Mas quem criou o crime, quem criou as leis, quem criou o Estado, com certeza não foram os povos originários, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis do que a gente está tentando se articular enquanto coletivo, enquanto comunidade, né? É entender talvez os nossos direitos, né? E o que nós queremos a partir desses direitos. Porque se isso não estiver claro, parece que a gente está disputando direitos, né? Com pessoas que estão em outro contexto, né? E a questão não é essa, né? E como o Estado ele sempre vai barganhar através de direitos, né? E acesso a políticas públicas, né? De repente eu estou brigando com uma pessoa por uma política pública e que não é necessariamente essa a questão, né? E não sei, às vezes eu acho que a gente está brigando por migalhas do Estado, sabe? Enquanto todos nós temos muito mais direitos do que a gente está tendo acesso, né? Porque os direitos já são uma migalha e fazem nós todos brigarmos por essas migalhas, né? Mesmo os parentes que estão em contexto aldeado estão brigando por migalhas que geram situações internas preocupantes, né? E essas outras migalhas também acabam fazendo a gente disputar pessoas de diferentes contextos, que têm diferentes demandas, diferentes necessidades, disputando essas migalhas, sabe? E aí a gente está brigando, reproduzindo esse circo colonial, que é o interesse deles é que a gente seja desarticulado mesmo, né? Então, o interesse da desarticulação, ele é arquitetado pelas grandes máquinas, pelas grandes indústrias, pelo Estado, por esses grandes poderes, né, que regem a sociedade, o capitalismo, né? A galera não dá ponto sem nó, não. Então, para eles é muito importante que a gente brigue, que a gente se desarticule, que a gente brigue por essas migalhas, né? Porque se a gente entendesse, na verdade, que nós temos diferentes demandas, né, diferentes necessidades, diferentes acessos a políticas públicas e começar a pensar sobre essas políticas públicas também, para a gente não estar disputando isso, né? Nem entre os indígenas, seja em qual contexto a pessoa tiver, nem também com as pessoas de outros movimentos também, né, como, enfim, o movimento negro, né, para ninguém estar disputando políticas públicas, porque é isso que o Estado quer, que a gente se desarticule, né, se coloque realmente como minorias brigando por coisas que não vão contemplar, na verdade, essas grandes massas populares, né, porque nós não somos minoria, né, nós talvez somos minoria de poder político, né? Mas nós somos a maioria, né? E tem uma minoria que há séculos decide por essa maioria. E é importante amortecer e nos desarticular, porque imagina se esse grande contingente de pessoas começa a tomar as rédeas mesmo do que quer e do que não quer, né? Até decidir se quer ou se não quer esse Estado também, se concorda com esse Estado, porque as articulações das comunidades tradicionais é outra, né? E era muito importante que cada comunidade fosse soberana também diante de si mesma e diante do Estado, e não o Estado regular como uma comunidade ela vai se articular politicamente, internamente, porque isso é muito violento. E isso continua se perpetuando e isso provoca muito etnocídio também, né? Não existe uma forma, nunca existiu uma forma de um povo, né? Tem mais de 300 povos e etnias, fora todas as outras que estão aí, né? Se colocando e se entendendo, povos nativos, caboclos, né? De todos esses outros contextos, né? A minha relação com a rua é uma coisa muito forte, assim, de fato, né? Sempre foi, mas eu demorei muito tempo para encontrar uma relação saudável com a rua, né? A minha relação com a rua, enfim, não era uma relação saudável, né? E como eu sempre tive essa dificuldade de realmente intervir na rua e de participar de um movimento mais na rua, por todas as questões que a rua não é um ambiente fácil, né? Então, em alguma instância, tem pessoas que dizem que ela é muralista, ela não é do grafite.
enfim, e para mim, assim, esse rótulo não é uma coisa, assim, muito importante, assim, né? Eu me identifico muito com o muralismo mexicano, como uma forma de pensamento de frente popular também, assim, né? Para intervir nas ruas com o pensamento popular, né? Mas eu não venho do movimento artístico que emerge da rua, assim, do hip hop, né? Mas a minha conexão com a rua, ela é uma conexão... Eu não pinto, eu não tô, tipo, fazendo na rua o que eu faço no ateliê, assim. Não é bem por aí, né? Realmente, quando eu tô pintando na rua, eu tô, tipo, vivendo a rua naquilo que eu tô construindo, né? E a rua é um lugar que eu reflito muito sobre isso, assim. Pensar a rua, pensar a cidade é algo que atravessa demais, assim. O que me interessa fazer, né? Com a arte urbana, né? No caso. E a primeira vez que eu pintei na rua, a polícia parou a gente, né? Então, já foi uma primeira experiência que me marcou muito. A gente estava só entre mulheres, e mesmo assim, né? E que me marcou muito, e que isso, de alguma maneira, foi um impedimento de desenvolver, de aflorar, né? Eu não sou uma pessoa tão do confronto, né? Não tenho essa personalidade como muitas pessoas têm, né? E isso, na verdade, me retraiu um pouco. Mas quando eu consegui, acho que entender mais, assim, que na rua eu ia estar com o povo, né? Porque, na verdade, assim, o meu trabalho, né? O que eu quero construir como poético, como narrativa, é para pessoas como eu, né? E essas pessoas estão na rua, essas pessoas não estão na galeria de arte, essas pessoas não estão em museu, essas pessoas não têm acesso a esses espaços, sabe? Então não me interessa, nesse momento da minha vida, né, desdobrar essa pesquisa artística num espaço onde as pessoas que fazem parte desse mundo de construção que é parecido com o meu, elas não vivem, né? Mas essas pessoas estão na rua, né? Elas estão pegando o metrô, estão pegando o trem, estão no centrão, tá ligado? Elas estão circulando, né? Então, pra mim, o meu trabalho tá na rua já é uma coisa, tipo, é uma questão de coerência também, né? Independente de como o meu trabalho vai ser lido pelas pessoas em termos de movimento, de fortalecimento, né? Mas eu ser uma pessoa que está trazendo essa temática, né? Que algumas pessoas dizem que é uma temática insurgente, né? Eu achei até bem interessante esse termo que me trouxeram. Me criou muitos elos com muitas pessoas que vinham no movimento até antigo, assim, do hip hop, né? Muitos grafiteiros pretos que a gente fez essa ponte, falam, poxa, que massa que essa linguagem insurgente do indígena na cidade está sendo trazida e está sendo refletida, né? Isso é importante, né? Porque a cidade é um território indígena que foi invadido por outra cosmovisão, outra forma de funcionamento, né? Eu me coloco como artista urbana porque realmente o meu trabalho ele é pensado na rua, Nossa, e para mim a rua é um organismo vivo mesmo, assim, né? Que eu quero construir um diálogo com esse organismo vivo, assim. Sei lá, a rua é um espaço com força espiritual, tem dono, tem que conversar com os donos da rua, tem que estar nesse diálogo para construir junto, assim, sabe? Não, quando eu pinto da rua, eu não tô levando pra rua um desenho, assim, sabe? Na verdade, eu tô construindo um diálogo, assim, né? Um diálogo com a cidade, um diálogo com a rua, né? Independente de como você lida, né? Assim, o meu trabalho e tal. Mas me sinto muito acolhida pela galera da cena, a galera mais antiga, né? Porque eu demorei muito tempo pra eu me sentir bem na rua. Eu só consegui me sentir bem pintando na rua quando eu trouxe essa questão do meu pertencimento na cidade, né? Quem sou eu nessa cidade, né? Como é que essa cidade me atravessa? Quando eu consegui expressar isso, foi um grande divisor de águas, assim, na minha relação com a cidade, com o meu trabalho, né? Com a arte urbana. As coisas fizeram sentido. Porque até então eu me sentia perdida na rua, né? Perdida na cidade. Por que eu tô fazendo aqui, né? Quem sou eu? E aí, quando eu pude também trazer essa identidade de alguma maneira, né? Essa história, essa identidade, esse lugar, friccionar essa cidade que me friccionava, dizer, não, peraí, deixa eu dizer aqui o que é que eu acho sobre você também, né? E aí, acho que começou a fazer mais significado, né?
E independente de como essa cultura me perspassa, né? Estar na rua é algo assim muito interessante para mim também, enquanto uma pessoa, né? Que é a primeira geração que nasceu na cidade. Tipo, eu não vou negar a cidade, pelo contrário, a cidade precisa ser vista de frente, né? Mas eu quero dialogar com a cidade a partir de tudo que eu recebi, de todo mundo que veio antes de mim, né? Então não é porque eu nasci na cidade que agora, tipo, eu sou um ser urbano e tal, não é bem por aí, né? Mas quero também perpetuar essa ancestralidade no lugar que eu nasci, né? Através da arte urbana e friccionar mesmo, né? Como diz o Krenak, né? Respondi, mulher. É porque tem uma coisa que eu acho meio complexa que a gente tem que ser, sei lá, pensada, refletida e tal, em relação a isso também, que é a questão da condição de trabalho, de alguma maneira, antes de tudo, né? Porque a partir do momento que você está sendo, sei lá, remunerado por uma grande empresa, que na verdade toda a filosofia dessa empresa ela é contra tudo que os povos originários precisam muitas vezes, né? Por mais que eles tragam alguns recortes de sustentabilidade e tal. Só que aí, enfim, né? A gente também não dá para se iludir que o Estado, ele apoia, tá ligado? Quando você tem o Estado apoiando e bancando o Estado e as grandes empresas, muitas vezes é uma coisa só, né? A gente é que se ilude que no quarto dos fundos eles estão sempre bem juntinhos, né? Conversando e dialogando sempre, né? Enfim, mas nem acho que a questão que tu me pergunta não é nem muito bem por aí, não. É porque às vezes as pessoas me perguntam, né? Também o que é que eu acho desse momento de uma excessiva capitalização, no caso da arte urbana, por parte das grandes empresas, né? Só que isso também acontece também com essa coisa da representatividade e tal, né? E você pegar a história de uma pessoa, né? A história de vida de uma pessoa e associar a uma marca, né? Tipo assim, a pessoa viveu 30 anos, viveu 40 anos, e aí de repente a marca usa tudo que aquela pessoa atravessou pra, tipo, dizer que você pertence àquela marca, né? E a gente vive um momento onde as pessoas, como um todo, estão sendo estimuladas a virarem marcas, né? Por conta das redes sociais e tudo, né? E o indígena, o negro, ele vai sendo cooptado também para construir essa subjetividade, para virar uma marca, né? Para virar um signo de consumo também, né? De alguma maneira, né? E eu acho que esses processos eles têm que ser vividos de alguma maneira com consciência, porque as pessoas não são marcas, né? As pessoas não tem como você construir uma imagem do que você representa e com toda aquela todo o valor que você agrega, né? Porque as pessoas estão colocando as pessoas nesse lugar, né? Como se as pessoas agregassem valores e tal, e isso é coisa de marca, não é coisa de ser humano, né? E é mais uma forma de objetificar as pessoas, né? Desumanizar, objetificar, né? E a gente tá sempre lutando para se humanizar, né? Porque as pessoas racializadas são constantemente objetificadas, né, e desumanizadas, e o capitalismo ele vai criar outras formas de desumanizar as pessoas também, né, tornando as pessoas selos, né, tornando as pessoas royalties, sei lá como é que chama, né, tornando as pessoas essas referências assim, né, e nós somos seres humanos com erros e acertos, a gente está sempre se construindo, né, e eu acho que a gente tem que estar muito atento, porque a gente precisa ocupar os espaços, mas precisa lembrar que nós não somos marcas, né? Nós somos seres humanos, né? Todos nós, independente de onde você vem, né? A gente não tem como... É uma pressão muito grande, isso adoece demais a sociedade, as pessoas se cobrarem subjetivamente para representar algo, assim, sabe? Para construir uma imagem que agrega valor e tal. Enfim, são as tramas aí do capitalismo, né? Sempre se reinventando, né? E eu acho que a gente, enquanto meros cidadãos, a gente não vai conseguir, em atitudes individuais, fazer grandes mudanças, não, né?
Mas é importante que a gente esteja, pelo menos, debatendo, refletindo, questionando essa necessidade de botar ouro no pescoço, tá ligado? Essa necessidade de botar anel de ouro, essas coisas, tipo, o prata também, todas essas coisas são minérios, né? Da onde é que vem essas joias? Né? De terra indígena, né? Uhum. Os cristais, né? Pois é, pô. Os As minerais. ametistas da vida, as coisas, né? Mas, enfim, é porque tá tudo errado, né? Não é só a questão da mineração, a questão da gente gostar desses artigos, né, de luxo, a questão da moda. São várias coisas que estão muito erradas, né? Às vezes bate um desespero e uma desesperança grande, né? Mas é isso, como diz o Krenak, né? Que é nosso grande patrono espiritual, né? De muitas pessoas, né? Vamos fazer com que essa dança cósmica valha a pena, né? Porque a vida é só um sopro mesmo, né? Vai acabar de todo jeito mesmo, né? E aí que a gente possa dançar feliz, né? Dentro desse caos que é a vida mesmo, porque mudar o mundo tá meio difícil, né? O negócio tá muito errado mesmo. E a gente se iludir que pequenas atitudes individuais vão fazer grandes mudanças. Não vão, não. A galera, às vezes, eu sinto que é como se fosse, tipo, um jogo de xadrez que, tipo, essas grandes corporações, elas estão fazendo. E nós, meros mortais, a gente segura o tabuleiro embaixo, tá ligado? Como burro de carga mesmo. Enquanto eles decidem tudo que eles querem fazer no planeta, como, sei lá, crianças mimadas mesmo assim, tirando onda mesmo. Isso é meu, isso é seu e, enfim. E a gente não participa dessas decisões, né? Planetárias. São essas grandes potências, grandes poderes que ficam decidindo. E a gente tá, às vezes, segurando o tabuleiro, né? Embaixo, assim, as grandes massas, né? Se a gente virasse o tabuleiro, talvez as coisas mudassem, né? Mas é uma revolução popular diante de um adormecimento que não é só colonial, né? Enfim, do capitalismo, do patriarcado. São vários adormecimentos e a gente vai criando várias outras necessidades que a gente fica com dificuldade também se desapegar dessas necessidades, né? Que vão sendo criadas com a tecnologia, né? Com esses avanços aí e tal. Essa questão da ascensão, né? Como se a gente tivesse que chegar em algum lugar, ascender. Mas, tipo, essa ideia de vertical mesmo, assim, é uma coisa que não tem nada a ver com as tradições populares, né? Tipo, o pensamento das tradições populares é horizontal, né? Não tem essa coisa de topo, não existe indígenas no topo. Isso gera uma verticalidade que não tem nada a ver com a cosmovisão originária de quase nenhum povo aqui, né? Isso é uma questão do capitalismo, uma questão da branquitude, a gente tem que estar sempre atento a esses valores, no meu ponto de vista, né? Porque quando tem alguém no topo, tem outra pessoa que vai ter que estar segurando você no topo, né? E a horizontalização, inclusive entre o homem e a natureza, né? Nem só entre o próprio homem, né? Essa horizontalidade entre o homem e a natureza é algo essencial para a gente pensar, né? O que a gente quer viver de saúde, assim, integral, saúde global, né? Com os nossos irmãos, com as pessoas que a gente convive, com as pessoas que a gente não convive, com o planeta, com os outros seres, né? Que habitam e coabitam aqui o planeta com a gente, né? Então, essa questão de alguma maneira reproduzir, né? Pega uma questão que é do capitalismo, coloca outras palavras ali, e aí tem que ter muito cuidado para, de repente, não estar reproduzindo um discurso que é do adoecimento, né? Usando o nome dos povos originários para falar, tipo, sobre uma hierarquia que é falida, uma hierarquia que não vai levar ninguém para lugar nenhum. Não faz sentido disputar espaço com o lugar do branco, porque não é onde está a nossa saúde, não é onde está as nossas tradições, não é onde está a nossa vida, né? A gente quer poder viver a nossa vida, não ficar disputando para ter, né? Para estar lá na ascensão, no topo e tal, que o outro sempre teve o topo. Reparação histórica, na verdade, nesse contexto que a gente acredita, acho que não passa por aí, não. Reparação histórica é a gente ter o direito de ser o que a gente é. E não pegar o jeito que o outro se sobressaiu por cima de mim, dos meus ancestrais, e eu querer isso pra mim. Não tem nada a ver, né?
Então, essa coisa, eu acho bem problemática essa história de indígenas no topo, assim. Isso não quer dizer que a gente não deve ter acesso às coisas, pelo contrário, né? A gente não deveria estar disputando migalhas, sobretudo num território tão próspero, tão bom de cultivo como é o Brasil, por exemplo, né? A questão da horizontalidade, né? Dessa reparação histórica, enfim, né? De questionar o que é que a gente quer de volta, né? Não, isso não quer dizer que buscar essa horizontalidade com a natureza, isso quer dizer que não pode ter recurso, não deve ter acesso, é como eu estava falando, é meio que disputar migalhas, né? Na verdade, a prosperidade sempre foi um contexto que existiu nas comunidades tradicionais, né? As que estavam conseguindo se resguardar mais, né? Digamos assim, né? Dessa intromissão do Estado colonial. Mas existe essa romantização também de que indígena de celular, né? Que o pessoal fala muito, né? Como se você não pudesse ter acesso a nada, né? E aí a galera faz uma luta danada, assim, para ter acesso às coisas. Não é uma luta nada fácil e que se a gente não tiver atenção, a gente está acreditando também na meritocracia. E aí a gente também se perde nessas lutas familiares, né? Dentro dessa coisa do chegar em algum lugar, enquanto a gente às vezes só quer ter dignidade, só quer ter acesso, como todo mundo, né? Quer ter acesso à educação, quer ter acesso a meios de transporte, quer ter uma tranquilidade para não estar preocupado com o que vai comer, se vai faltar alguma coisa, né? Mas existe também esse incômodo, né? Que o indígena, para ser indígena, tem que ser pobre, né? Ele não pode ter acesso às coisas, né? E é muito triste, né? Perceber que a massa da sociedade pensa assim, que o originário, os autoctones, as pessoas da terra, né, para eles continuarem cumprindo esse delírio dessa identidade, eles têm que ser pobres, né? Eles não podem ter acesso a nada, porque quem tem acesso é a branquitude e aqueles que quiserem disputar o lugar com a branquitude, que não é o caso de muitas pessoas, né? Que, enfim, tem essa origem, essa ancestralidade pulsando, assim, né? Então a gente tem muitos lugares para refletir, para friccionar, para entender esse acesso, esses direitos de uma forma digna. Não é uma disputa de narrativa, né? É uma disputa de território, sempre foi, né? Mas é de poder ter o direito de viver bem dentro da sua forma de perceber as coisas, né? E isso não é fácil na sociedade do capitalismo, com a meritocracia e como se a gente tivesse que disputar a presidência de uma grande empresa, sabe? E o presidente dessa grande empresa é um indígena, né? Eu acho que não é muito bem isso que... A não ser que você possa, nessa presidência, mudar a cosmovisão da empresa. Se elas tiverem abertura para friccionar a sua estrutura filosófica enquanto você vai depredar o meio ambiente com a sua empresa, e você colocar um presidente de aí sim, né? Faz, assim, acho que teria mais significado, né? De pensar, assim, ocupar. Agora, simplesmente porque o cara é indígena, reparação histórica, e o cara é, sei lá, um super presidente, uma pessoa importante, ganha bem, isso eu acho que não é nem de longe o suficiente para se pensar quando a cosmovisão é algo tão impregnado no significado da nossa existência, né? Então, simplesmente você ter o salário que o branco sempre teve, isso não vai gerar significado nenhum, isso não é reparação histórica, né? Agora, se a gente puder ocupar esses lugares, né, trazendo fricções, né, de cosmovisão, fricções ideológicas, né, de friccionar esses valores, sobretudo, sei lá, uma empresa como a Vale. Por que não botam um indígena para ser o presidente, né? Para fazer parte do grande conselho, né? Para ele dizer como é que ela deve se comportar. Porque existe um equilíbrio, é possível, eu não sei agora, né? Diante de tudo que já foi feito, né? Mas os povos tradicionais, eles sabem o equilíbrio entre a vida do homem e a vida da natureza. E a vida do homem, ela intervém na natureza, só que intervém com sabedoria, né? Não intervém para depredar, né?
E se realmente fosse do interesse, né, das empresas, vamos trabalhar a representatividade, mas entender que a representatividade é uma cosmovisão, não é um corpo, né? Não é só um corpo, uma carcaça, para você se sentir melhor, porque aí temos diversidade, né? Todas as pessoas estão tendo acesso, né, financeiro também, né, vão ser remuneradas e tal. Não é só isso, né? É muito mais do que isso, né? Porque o que incomoda, de fato, é a estrutura, né? Eu acho que o mais importante é escutar esse chamamento e essa voz, né? Antes de se preocupar em se afirmar para o mundo, né? Eu acho que o mais importante é você se afirmar por dentro. É um processo muito mais íntimo, né? E é uma coisa que eu geralmente falo para algumas amigas minhas, tipo, conversa com teus ancestrais, dialoga com eles estão vivos, né? Essa ideia de morte não é muito cristã, católica às vezes, né? Não é muito bem por aí. E toda pergunta gera uma resposta, né? Toda pergunta que a gente joga no universo, ela vai ter uma resposta e começa a perguntar, começa a dialogar mesmo com teus ancestrais, sabe? Que eles vão responder e eles vão te mostrar o caminho, né? Agora a gente tem que ter paciência também de acolher as mensagens, o chamamento, essa guiança do jeito que ela vem, né? Porque ela não vai vir, né, nessa velocidade desse mundo louco que a gente vive, né? Trazendo respostas prontas, né? Mas tá atento mesmo a esse feeling mesmo, porque os ancestrais estão dentro da gente, né? Estão correndo nas nossas veias. Então, se a gente conseguir silenciar um pouquinho, a gente vai escutar. E nessa escuta você vai encontrar o seu próprio caminho, né? O que é que você vai fazer com essas vozes, né, que estão dentro da gente? Quais são os próximos passos, né? Eu acho que é muito você com a sua linhagem mesmo, de ouvir o que é que essa linhagem busca e o que é que ela precisa, né, nesse caminho. Acho que é algo muito íntimo. Tem uma história muito linda da avó de uma amigona minha, né? Que ela fala, minha avó era índia, ela era rezadeira. Quando a avó dela morreu, ela foi enterrada, né, num terreno, e ela benzia o pessoal com sabugueiro. E aonde ela foi enterrada nasceu um sabugueiro, pô. E aí as outras rezadeiras da região, quando iam benzer alguém, iam pegar a folha do sabugueiro que nasceu aonde ela foi enterrada, né? Então, essa ideia de ruptura, de morte, né, ela é muito inventada, né, por outras cosmologias, por outras cosmovisões, né? Tem o Roniel Suíra, né, lá da Sabiaguaba, que é a liderança lá da comunidade da Boca da Barra, ele que conta, né, que o corpo, ele volta para a Terra e vai continuar essa transformação que iniciou a partir do momento que a gente começou a existir, né? Essa transformação vai continuar, inclusive quando se der o último sopro, essa transformação continua e essa existência ela vai continuar se transformando e se pertencendo, vai se misturar com os minerais, né? Com os micro-organismos, com o vento, com o ar e a vida está em constante transformação, né? Não existe esse fim, né? Todo esse chão que a gente anda, a terra mesmo é história, né? A terra é a história das plantas que caíram e foram lá passando por esse processo. Tem muitas coisas, né, na terra por si só já, né? Tem muita memória, né? Além das plantas, os ossos que estão aí embaixo, né? Várias memórias, várias lembranças de vários seres que existiram e continuam existindo e a gente pisa em cima e tudo faz parte. Essa coisa do se apresentar, né? Sempre foi uma coisa que eu pensei assim que não. De alguma maneira, quando as pessoas pedem que a gente se apresente, né? Já é uma pressão de você, tipo, dar os seus rótulos, né? O que você faz de importante no mundo, quem é você, dar sua carteirada. E eu sempre achei, nossa, isso não é nada do que a gente é, tá ligado? Porque toda vida que a gente se apresenta, a gente tem que dizer o que a gente faz, com o que a gente trabalha,
sabe? Seu sobrenome. Tipo, e eu acho que o que a gente é muito mais o que a gente tá vivendo, né? Do que, sei lá, se apresentar a partir desses rótulos que não falam sobre quem a gente é, né? Então, sempre quando eu estive, assim, num grupo e tal, tem essas coisas, né, de se apresentar, eu sempre tentei, assim, falar sobre o que eu tô vivendo naquele momento, né? Quem sou eu agora, e isso vai mudar, e a vida é dinâmica, né? Mas o que eu faço não fala sobre o que eu sou, né? Eu não sou o que eu faço, né? Isso é coisa do capitalismo, né? Que gera nosso significado a partir do que a gente gera de produto, de lucro, né? E, na verdade, eu nunca acreditei muito nisso, não. Nem, até porque a gente não é fixo no que a gente faz. A gente pode fazer tantas coisas, né? E é até bom que a gente faça muitas coisas, né? E é isso. Cenas dos próximos capítulos. As próximas falas falarão quem eu sou. Quanto tempo de nós foi tirado, quanto tudo que é nosso é negado. Ano após ano tentaram, mas olha pra nós, todos retornaram. Filhos da terra, de volta pra terra, todo canto do mundo é seu lar. Nossa alma não grita, mas berra, nosso canto é guerra que atravessa rio e mar. Não vão mais roubar, não vão mais ousar da história de um povo se apropriar. Coca não é enfeite ou brinquedo, se exige respeito, repensa antes de usar. Não deixamos de ser o que somos por conta de um celular. São mais de 500 anos que eles causam danos visando apenas cédulas. Territórios originários e não fundiários, herança viva secular. Crença nas crianças, levante e avança trazendo vitória incrédula. Querendo a pintura, querendo o sagrado, querendo a cultura, querendo o legado. Não somos só figura pra ser estudado, somos ruptura de colonizados, feitos de bravura, não domesticado, força que perdura, não catequizado. Eles captura, traz escravatura e nós é que tem que ser civilizado. Dispenso elogio exótica, homenagens racistas patéticas. Nossa presença além de estatísticas, lógica sexista antiética. Sem tempo pra ser didática, queremos prática enfática. Que tanto se fala, se vê por completo, não só objeto de sala de aula. Entre dor e trauma, história e drama, carrego na alma das histórias, trama de raiz nordeste como Cajarana, Ceará, Agreste sem raça ariana. Somos Sussuarana, somos Sagarana, na saga em busca e nada ofusca a volta pra terra de Pindorama. Quanto tempo de nós foi tirado, quanto tudo que é nosso é negado. Ano após ano tentaram, mas olha pra nós, todos retornaram.